Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos de volta com Botânica Arcadas, né? Mais um dia, né, gente? Acabaram as férias. Descansaram bastante? Porque eu não descansei, porque eu não tive férias, gente. Chorar, acho que eu chorei. Mas hoje a gente vai falar de uma coisa ruim. Eu tô animada, mas a gente vai falar de uma coisa ruim, né? Falar sobre a razão pela qual a gente não tá se encontrando por aí, né? E é isso, gente. Então vamos lá. A aula de hoje, então, é sobre vírus. Eu vou dividir essa aula em duas partes, tá? Então, nessa primeira parte, a gente vai falar sobre histórico, características gerais, estrutura viral, ciclo viral e medicamentos. Parece muita coisa, mas espero que não seja. E também, e aí também não. E na próxima aula, a gente vai falar sobre as principais doenças, com um foco maior, né, em Covid-19, por conta do nosso contexto de pandemia. E a gente vai fechar falando de vacina. É muito importante a gente ter essa aula, né? A gente conversar sobre isso, porque as bancas podem, como eu imagino que vão cobrar muito sobre isso, porque assim, foi o tópico que mobilizou o mundo em 2020, tá? Seguimos então, começar com o histórico. Você pensa que vírus é uma coisa nova? Vírus não é uma coisa nova, meu querido. O vírus tá aqui antes de você, antes de todos nós, entendeu? O vírus ele tem uma característica não, uma datação muito antiga e acredita-se inclusive que o vírus surgiu antes dos seres humanos, né? Mas assim, não sabemos direito de onde o vírus veio, assim, né, gente? Então a gente só segue o baile. Mas aí, no Egito Antigo, a gente tem registros de varíola, tá? Mas como que eles escreveram varíola? Não. O que acontece? O Ramsés V, né? Esse cara que reinou aproximadamente entre 1146 antes de Cristo, ó, e 1142 antes de Cristo, nesse intervalo, acredita-se que ele morreu de varíola, porque assim, quando eles são mumificados e tudo mais, então tem uma certa conservação. E aí, quando lá os arqueólogos queridos lá, né, o pessoal que estuda, os historiadores e tudo mais, foram olhar essa múmia, eles verificaram essas, como é que chama? Eu esqueci o nome. Essas lesões cutâneas. Então, aqui na bochecha dele tem várias lesõezinhas, assim, que são características da varíola, por exemplo. No Egito também, olha só como o Egito é rico, gente. Era, né? Fica aí o questionamento. A gente tem registros de figuras, né, com pessoas apresentando sequelas da poliomielite. Aqui, ó, o pé desse rapaz, assim. É uma das sequelas, né, a questão de prejudicar o movimento e tudo mais, tá? E aí, né, passando ali, ainda assim, nesse contexto mais, né, histórico, a gente tinha na Mesopotâmia, a gente teve, né, na Mesopotâmia, uma lei sobre responsabilidade por cães com raiva. O que acontecia? O dono do cão com raiva, ele seria penalizado caso o cão dele mordesse alguém e essa pessoa viesse a óbito, tá? Então, né, atentos, olha só, a raiva, né, uma outra doença viral. E um outro ponto, né, que assim, gente, a invasão da América, ela é problemática, a gente sabe disso da história. Eu não vou me estender muito nisso, porque não sou da história, não sei muito bem a história aquelas. E aí, o que acontece? A gente tem um contexto até de guerra biológica envolvendo o vírus. E isso foi muito importante, né, e decisivo para a invasão das Américas. Os caras lá da América Espanhola, que vieram colonizar a América Espanhola, por exemplo, eles não vieram tipo, ai, não, vamos ser amigos, vamos ficar juntos e xalonar, não sei o quê. Ah, no princípio até que sim, né? Mas depois eles acharam uma maneira, né, de resolver esse problema, digamos assim, porque tinha muito asteca no território. E eles fizeram o quê? Eles doaram o Hernán Cortés e os seus aliados, os seus best friends, eles doaram cobertores contaminados para os nativos que não tinham contato com aquele vírus que veio de outras regiões, né? E aí o resultado disso foi o quê? 3,5 milhões de astecas mortos num período de tipo 2 anos, tá? Então, porque eles não tinham contato com o vírus e o vírus acabou sendo letal para muitos deles, tá? Ah, e aqui essa imagem só para contextualizar é onde está escrito que os donos dos cães raivosos seriam penalizados. Sabemos ler a linguagem lá da Mesopotâmia? Não sabemos, mas a gente tá aqui, tem aqui o registro para falar que eu não passei, tá bom, gente? E aí, tudo bem, vamos lá, né? Vamos pro vírus. Então, o que é o vírus? O vírus, ele é um parasita intracelular obrigatório. O que isso significa? Parasita intracelular obrigatório significa que esse vírus, ele precisa parasitar, tá? Uma célula para que ele consiga sobreviver, para que ele consiga se reproduzir, tá? E isso implica em
Claro, primeiro ponto, ele só se reproduz no organismo do hospedeiro. E o segundo ponto, que ele depende da maquinaria do hospedeiro para produzir suas proteínas. Olha só, ele vai te escravizar, basicamente, tá? Uma outra característica dos vírus, eles são acelulares, então os vírus não são compostos por células, tá? Ele não tem essa estrutura celular, essa estrutura básica da vida, tá? E outra coisa, por obrigatoriamente só se reproduzir dentro do hospedeiro, por depender da maquinaria dele, o vírus ele não tem metabolismo próprio. Então o vírus, assim, sei lá, no ambiente, ele não pode fazer nada, sabe? Ele não tem como se reproduzir sozinho, como produzir suas proteínas sozinho, nem nada, tá? E aí, inclusive, quando ele tá no ambiente, quando ele tá no estado inerte, ele é chamado de virion. E quando ele entra no hospedeiro efetivamente, ele é chamado de vírus, tá? E esses vírus, eles não são coisa pouca, gente. Eles não são coisa pouca. Eles podem infectar animais, plantas, fungos e bactérias. E aí, por ter essa característica de parasita, né? Ele é um agente infeccioso, tá? Aí, um outro ponto, o gato derrubando aqui meu carregador, olha só, gente. Uma outra característica. Em relação ao material genético, os vírus têm material genético próprio, tá? Esse é um ponto. Ainda que ele não tenha célula nem nada, sem metabolismo, ele tem o seu material genético, tá? Só que é um material genético que pode ser ou RNA ou DNA. Imagina que vocês já tenham visto no primeiro semestre, né? Em relação à constituição do material genético, mas a gente dá só uma contextualizada que RNA é o ácido ribonucleico, tá? É o tipo de material genético que tem uma simples fita, e o DNA é o ácido desoxirribonucleico, tá? Que ele tem dupla fita. A diferença entre eles é o açúcar, tá? Porque a gente tem ali a constituição do material genético da base nucleotídica, um fosfato, uma pentose, né? Que é o açúcar. E ali a adenina, a timina, lá, lá, lá. No vírus não, nos seres em geral, o açúcar, ele é, assim, nós seres de DNA, o açúcar é a desoxirribose, por isso que ele tem esse D. E o açúcar no RNA é a ribose, tá? Enfim. E aí a gente entra aqui num conflito, né? Que a gente pensa, nossa, mas vírus é vivo, vírus não é vivo. O que o vírus é, gente? Não sabemos. Bom, não sabemos. Ou melhor, sabemos e não sabemos, né? Porque as ciências, os cientistas em geral, eles não têm um posicionamento muito harmonioso em relação a isso. Então tem um embate assim enorme na ciência sobre a natureza do vírus, digamos assim. Mas a gente tem dois lados. E para o vestibular, ele não vai perguntar para você, FUVEST, segunda fase, dia de biologia. Ele não vai perguntar para você. Na questão A, no item A. E o vírus é vivo ou não vivo? Não vai perguntar pra você, porque não se sabe, não tem um esclarecimento. Mas o vestibular, ele pode jogar pra você uma situação, né, um ponto de vista, e explicar e você vai ter que explicar, por exemplo, o que sustenta esse ponto de vista. Tá? Aqui a gente tem dois lados, né? Aqui o lado que fundamenta que vírus não é vivo e aqui o lado que fundamenta que vírus é vivo. Por que o vírus não é vivo para alguns cientistas? Porque o vírus não tem célula. Se ele não tem célula, ele não tem a unidade fundamental da vida. Então isso não é, não tem como ele não tem como ele ser vivo e não ter a unidade fundamental da vida. E um outro ponto é que ele não tem metabolismo próprio, tá? Ele não é capaz de se replicar sozinho, por exemplo. E se replicar é o fundamental para a manutenção da vida, né, praticamente. Tá? Então, configurando essa característica de parasita intracelular obrigatório, tá? Mas aí o que fundamenta então? Tipo, se as pessoas defendem que o vírus é vivo, tem algum motivo, né? Tem algum negocinho ali, tá? Qual é o ponto? Dentro da célula, o vírus consegue se replicar, certo? Outra coisa, o vírus ele tem material genético, mas como que ele é vivo? Como é que ele não vivo? Como que ele não é vivo e ele tem material genético? Reflitamos. O vírus também, ele é capaz de sofrer mutações, né? Se a gente analisar, por exemplo, todo ano tem uma vacina para gripe nova. Por quê? Porque tem um vírus novo, tá? Mas eu vou explicar depois por que tem tanto vírus por que tanto vírus da gripe, gente? Reflitamos. Vamos refletir na aula que vem. E o vírus, ele também é capaz de evoluir, tá? Ele é capaz de sofrer os mecanismos de seleção natural e tudo mais. Então, gente, o ponto é, não sabemos, mas você tem que saber os argumentos para fundamentar
em uma questão, caso eles peçam, por que ele é vivo, por que ele não é vivo, defender um ponto de vista ou não, tudo bem? Aí agora a gente vai o quê? Pra nossa querida estrutura viral, gente. O que acontece? O vírus, ele tem alguns constituintes, né? Algumas coisas que fazem o vírus ser o vírus, né? O que acontece? Vamos de fora pra dentro, então. A gente tem um envelope, tá? Aqui, presente em alguns vírus. Ah, deixa eu só comentar. Então, você olha, mas você tá falando desse aqui, por que você não tá falando desse? Isso aqui é um tipo de vírus e esse aqui é outro. Esse vírus aqui, ele é o bacteriófago. É o vírus que infecta a bactéria. Meu Deus, gente, tá acontecendo? A casa tá caindo aqui. É um vírus que infecta a bactéria, tá? E aí, esse aqui é o vírus mais... Um tipo de vírus mais comumzinho, tá? Que parasita ser vivo. Ser vivo não, porque bactéria também é ser vivo. Mas que parasita seres humanos. E aí, o que acontece? De fora pra dentro. Então, a gente tem um envelope, tá? O envelope, ele não tá presente em todos os vírus. E ele tem algumas características. Então, vírus envelopados, eles tendem a ser mais patogênicos. Então, eles tendem a ser mais virulentos, digamos assim, sabe? Contamina mais e são mais danosos, digamos assim. O envelope, assim como a outra estrutura, ele serve para proteger o material genético. Porque o que importa do vírus é o material genético que vai entrar lá na célula, não sei o que, e aí ele pode se integrar ao genoma, ele pode não se integrar, mas isso vai fazer com que a maquinaria seja usada do negócio. É o material genético, a chave da replicação viral, tá? E o envelope, ele também pode facilitar a penetração do vírus. No envelope, inclusive, a gente tá vendo aqui, a gente tem algumas glicoproteínas aderidas, tá? Essas glicoproteínas, elas ajudam como é que eu posso dizer? Na reprodução, não. Na adesão, tá? Que esse vírus vai fazer na célula hospedeira, no reconhecimento dos receptores, tá? Como que ele consegue se ligar no receptor humano, por exemplo? Tá? É por essas glicoproteínas. Então, a glicoproteína vai lá, ela se liga a um receptor e a célula permite que o vírus entre, tá? E aí, aqui comentando então do bacteriófago, a gente tem a cabeça, né, essa parte daqui, aqui é o colar, ele tem uma cauda e tem umas fibras, além de ter um material genético, tá? E outra coisa, seguimos, né? Eu esqueci de terminar, né? Basicamente. Mas, assim, a gente também tem o capsídeo, que ele vai servir novamente para proteger o material genético. Esse capsídeo, ele pode ser de 3 maneiras, a princípio, devem ter outras, mas as principais são essas 3, que são um capsídeo helicoidal, é um capsídeo de fio de telefone, sabe? Esse enroladinho, um capsídeo icosaédrico, icosa, se a gente vê lá da matemática, é 20, tá? Então ele tem 20 faces. Acho que esse aqui não sei, não arrisco dizer que é icosaédrico, mas eu acho que é. Deve ter 20 faces, eu não consigo contar as 20 faces, porque eu não estou vendo as 20 faces, né? Mas tem 20 faces. Vamos acreditar que tem 20 faces. E o capsídeo ele também pode ser complexo, como o capsídeo de bacteriófagos, por exemplo, tá? Outra coisa, material genético do vírus, DNA ou RNA. O vírus não vai ter simultaneamente DNA e RNA. E esse DNA ou RNA, ele tem variações, não é só, ele tem DNA, ele tem RNA. Não, eu tenho DNA dupla fita, eu tenho DNA simples fita, RNA simples fita, mas você tem que guardar aqui comigo que o material genético ou é um ou é outro, tá? DNA ou RNA, ele não tem DNA e RNA, tá? Só que assim, tem vírus que são muito espertinhos, gente. Tem vírus que, olha, ele está determinado a acabar com a sua vida. O que acontece? Às vezes, né? Tem muito tratamento para isso. Mas assim, a princípio, alguns vírus têm uma enzima que chama transcriptase reversa. Nossa amiga, né? Transcriptase reversa, também chamada de TR. Não nossa amiga, nossa pior inimiga, na verdade. Que transcriptase reversa é uma enzima que faz DNA a partir de RNA. Tá? Então, o material genético dele é RNA, mas ele, assim, por um BO da vida, ele consegue fazer DNA também. Esse é o caso, inclusive, do vírus HIV, tá? Que ele tem essa enzima, então ele é chamado de retrovírus, tá? Porque ele tem essa transcriptase reversa. Seguimos aqui, então, né? Como que esse vírus acaba com a nossa vida, né? Como é que ele impede a gente de sair de casa e bota a gente em quarentena, não é mesmo? Chorar? Acho que eu chorei. E aí a gente tem 6 etapas de replicação viral, tá? Então vamos passar etapa por etapa. Primeira etapa é a adesão, tá? Então o vírus ele precisa se fixar à superfície do hospedeiro a princípio. Como eu já falei na hora que eu tava falando de estrutura,
essas glicoproteínas de superfície, elas vão se ligar a receptores, né, na superfície viral, na superfície do hospedeiro, e isso vai falar, nossa, o receptor, eu conheço esse açúcar, né, eu conheço essa proteína. Então ele vai permitir que o vírus entre, tá? Outra coisa, células que não têm receptores não são suscetíveis ao vírus. Vocês já ouviram falar que, tipo, tal doença, ela pega em gente, em ser humano, mas ela não pega em gato. Por quê? Porque o gato, de repente, ele não tem um receptor, tá? Para determinado vírus, por exemplo. Não só isso, claro, mas assim, um dos fatores pelos quais essa doença ela consegue pegar em gente, mas não pega em gato, é porque não pode não ter receptor, tá? Segunda etapa, penetração. A gente tem penetrações diferentes para vírus envelopados e para vírus não envelopados. O vírus envelopado, o envelope dele é envelope dele não, ele, né, no geral, ele se funde com a membrana plasmática, tá? Então, esse vírus envelopado, ele se funde com a membrana plasmática, e aí, quando ele se funde, o envelope sai e o conteúdo desse vírus é liberado para o citoplasma para poder fazer o seu mecanismo do mal, tá? E também, esse vírus envelopado, ele pode ser via endossomo. O que é endossomo? Endossomo é uma vesícula, tá? Uma vesícula que tem algumas enzimas e tudo mais. O que acontece? O endossomo, inclusive, tem aquele contexto da fagocitose e da pinocitose, né? Fagocitose é o englobamento, né? Não é digestão, é o englobamento de partículas sólidas, enquanto a pinocitose é o englobamento de partículas líquidas. Lembra que a membrana invagina e aí ela consegue botar esse conteúdo para dentro, tá? E aí, o que acontece? Com o vírus não é diferente. Então, esse vírus, ele é endocitado, né? Mas por que ele é endocitado? Por que ele não consegue só se fundir com a membrana como outros vírus envelopados? Porque esse vírus envelopado, ele precisa de um pH ácido, né? O que é um pH ácido? Um pH menor do que 7, tá? Para que ele consiga se fundir. Só que a célula tá ali no pH 7, no pH neutro, enfim. E aí ele não consegue funcionar, né? Ele não consegue se fusionar diretamente na membrana. Então, quando ele é interiorizado nessa vesícula do endossomo, o endossomo ele vai começar a digerir, tá? Só que para ele fazer essa digestão, ele vai acidificar o pH do meio. Então, quando ele acidifica o pH, ele consegue ativar, né, esse envelope para conseguir se fusionar. Então, o vírus acaba se fusionando com a membrana desse endossomo e aí ele, sai. Então, ele promove a liberação de componentes do vírus para o citoplasma, tá? E aí, a gente também tem os vírus não envelopados, né? Que são vírus ali, barbezinhos todos, que eles cruzam a membrana plasmática diretamente, eles só atravessam e tudo bem. Mas eles também podem entrar pela via dos endossomos, né? Então, também tem essa questão de ser endocitado, e aí quando eles são endocitados, eles cruzam essa membrana ou eles destroem mesmo e querido, quero passar, tá? Seguimos o nosso baile, então. Aí, a terceira etapa, tá, tudo bem. Eu liberei meu envelope, entrei. Mas eu ainda tô com capsídio, tá? Tô com capsídio fragmentado, um capsídio. E aí, esse capsídio, vamos pensar, onde que ele entrou? Ele tá lá no citoplasma. No nosso citoplasma, né, no citoplasma do... Não no nosso necessariamente, mas no nosso também, claro. Mas no citoplasma do hospedeiro, a gente tem várias enzimas como é que eu posso dizer? Várias enzimas presentes, né, e tudo mais. E aí, o que acontece? Essas enzimas, elas vão fragmentar esse capsídeo, né? Elas vão dar uma soltadinha neles. O que acontece? Essa remoção de capsídeo, não, essa etapa, ela não acontece com bacteriófagos, porque o bacteriófago, ele tá aqui e ele entrou na célula, vai injetar seu material genético, vai embora. Tá? E aí é nesse momento que o vírus ele vai liberar o seu ácido nucleico, vai liberar o seu material genético para poder ali trabalhar, tá? E aí, como vamos trabalhar, né? E vamos de trabalho. Quarta etapa, a etapa de biossíntese. É nessa etapa que o vírus vai duplicar seu material genético e vai usar toda a maquinaria de síntese proteica para produzir as suas proteínas virais, suas proteínas de interesse, tá? Então, mas assim, o vírus, você acha que ele é bom com você? Ele não é bom com você. Ele vai interromper a sua síntese proteica e aí você vai trabalhar para ele, tá? Então, o trabalho é assim, ele faz o trabalho dele, tá? Ou melhor, ele faz o seu trabalho, né?
Por fim, seguimos no nosso baile. Ele vai começar a montar as suas partículas virais, né? Porque a gente pega as proteínas do capsídeo, pega o ácido nucleico, bota no pacotinho, fecha, novo vírus, tá? Não é exatamente assim, claro. Mas aí forma um novo vírus. E depois que esse vírus foi formado, a gente tem a dispersão, tá? Em que as partículas virais, elas são liberadas para fora da célula. Essas partículas, elas podem brotar na célula ali e sair, porque esse caso de brotamento é para vírus envelopados. Inclusive, né, o envelope, ele vem de uma projeção de membrana, tá? Então, é um pedaço da membrana hospedeiro que vai constituir o envelope viral, tá? Ou também o vírus pode destruir a sua célula e sair. E aí, quando a gente tem lise celular, então a gente tem morte, né? Porque a célula vai estourar. E quando a gente tem vários brotamentos sequenciais, a gente também tem lise celular, tá? Não pode ser nada muito extremo. Mas aí a gente tem uma particularidade, tá? Que são dois ciclos, tá? O ciclo lítico e o ciclo lisogênico. O ciclo lisogênico acontece mais em bacteriófago, tá? E o ciclo lítico é o principal. O que acontece? O ciclo lítico é quando ocorre a lise celular. Então vamos lá, comecei aqui com uma célula saudável, e aí essa célula saudável, ela encontrou com bacteriófago. Beleza, encontrou com bacteriófago. Esse bacteriófago, ele vai soltar o material genético dele, né? Seu material viral. E esse material, ele vai começar a produzir, né? Suas proteínas. E produzindo as proteínas, vai conseguir montar novos vírus. E aí, essa célula vai enchendo de vírus. E aí, acontece a lise celular. Então, a célula rompe e esses vírus são liberados. Novamente, algum bacteriófago vai entrar em outra célula, que vai fazer não sei o que, vai fazer não sei o que lá. E vai continuar se reproduzindo, tá? Continuar infectando as células. Mas aí a gente tem uma outra alternativa, que é o quê? Que é o ciclo lisogênico. Beleza, o bacteriófago infectou a célula, tá? Tudo bem, seguimos com o bacteriófago com a célula infectada, ele liberou o material genético. Só que esse material genético, ao invés de continuar aqui no citoplasma e só mobilizar proteínas mobilizar a maquinaria, ele vai se integrar ao genoma, tá? E aí, quando a célula se replicar, ela vai produzir duas células filhas, elas ainda assim com esse material viral. E aí a gente vai estar produzindo proteínas virais, tá? E aí continua mais um ciclo, mais células filhas. Só que aí vai ter um momento, né, que essa célula, depois de um tempo, depois de tanto se replicar, ela vai entrar no ciclo lítico, tá? Então ela segue essa via e morre de vez, tá bom? Então, ciclo lítico e ciclo lisogênico. Claro, né? Eu, como uma boa futura farmacêutica, não poderia deixar batido, né, essa parte da medicação. E, né, porque a gente vai ter aqui uma aula completa, meu pé tá formigando, mas a gente vai ter aqui uma aula completa, né? Quais são os medicamentos que tratam vírus? São os antivirais, né? A classe dos medicamentos antivirais. Mas aí você pensa, nossa, mas como deve ser o antiviral ideal? Imagina, tá tomando banho, né? Fala, nossa, o que tem que ter um antiviral ideal? Antiviral ideal até rima, olha só. O antiviral ideal deve, primeiro, penetrar na célula, óbvio, porque se ele não penetra na célula, ele não consegue atuar no vírus, considerando que o vírus ele é um parasita intracelular obrigatório. O antiviral também, ele deve ser ativo contra muitas espécies, né? Lembrando que o vírus ele tem uma capacidade alta de mutação, alguns vírus, a capacidade de mutação, e eles podem ser próximos, né? Digamos assim, em termos de constituição de material genético. Então, se eu tomo antiviral, que ele tem ele é ativo contra muitas espécies, eu consigo, às vezes, resolver dois problemas de uma vez, tá? Outra coisa, o antiviral, ele deve conseguir inibir a replicação viral, porque o vírus, se ele não se replicar, ele é indiferente, sabe? O problema do vírus é a replicação, tá? Outra coisa, o antiviral ideal, ele não deve conduzir ao desenvolvimento de resistência. É um pouco problemática essa afirmativa, porque a resistência, os organismos, eles são naturalmente resistentes, tá? Mas supondo situações em que tem medicações, por exemplo, que quando você vai tomando, o vírus acaba reconhecendo e ele acaba se moldando para não para não ser atingido por ela, digamos assim, tá? Isso é problemático em relação até aos antibióticos, mas, enfim. Conversa pra, daqui 2 aulas, tá? 1 ou 2 aulas. E aí, o que acontece? Um outro ponto é que o antiviral tem que ter uma toxicidade baixa para a célula. O que isso significa? Ele não pode matar você, basicamente, né? Esse é o primeiro ponto, não pode matar você. O que adianta ele matar o vírus se ele te matar junto? Não, ele tem que ter
não pode induzir muita morte celular em células saudáveis, digamos assim. Então ele tem que ali ter um alvo ali, ter o vírus. Ter o vírus não, ter um alvo que é um vírus, né? E outra coisa, o antiviral ideal, ele não deve interferir nos mecanismos normais de defesa do organismo. Então, o seu sistema imunológico, ele tem que trabalhar parceiro do antiviral, não um inibindo o outro, tá? Porque se um antiviral, ele interfere na defesa do organismo, então ele é ineficiente, porque a gente precisa da nossa defesa para que a gente consiga manter, né, combater o vírus, digamos assim. Não é só o medicamento que resolve, tá bom? E aqui a gente tem um exemplo, né, que é o aciclovir, que ele é muito famoso. Você pensa em antiviral, você pensa em aciclovir. Às vezes não, porque eu acho que é coisa de gente surtar. Mentira, gente, não sei. Mas enfim, o aciclovir é um tipo de antiviral. E aí a gente tem mecanismos diferentes de atuação, tá? E aí você pensa, nossa, Carol, por que você colocou isso? Gente, ano passado, depois que eu vi um dinitrofenol no Enem, né, o desacoplador da cadeia de transporte de elétrons, eu fiquei assustada, eu fiquei aflita. Então eu falei, não, vamos dar um negócio completo, né? E aí, melhor pecar pelo excesso do que pela falta, tá? E aí a gente tem alguns vírus, né? Como que eles atuam? A gente tem vírus que inibem a transcriptase reversa, né? Eles vão impedir que a transcriptase reversa, isso funciona bastante para o retrovírus, né? Então, se a transcriptase reversa não funciona, a gente não tem ali uma replicação eficiente. Tem vírus que vão inibir também a transcriptase reversa, mas eles vão fazer isso se incorporando à cadeia de DNA do vírus, né? Então ele vai entrar ali e vai modificar a sequência para que não tenha esse problema. Tem vírus que vão inibir proteases, né? O que são as proteases? Proteases são enzimas que fazem proteínas. Então, eles vão impedir que os vírus produzam essas proteínas virais. Outra coisa, os vírus eles podem ser inibidores da DNA polimerase. O que é DNA polimerase? O que é polimerase em si? DNA polimerase é uma enzima que vai fazer a síntese do DNA, tá? Ela vai atuar ali tem lá a dupla fita, não sei se vocês já viram, mas fica aí a sugestão de pesquisa. Tem a dupla fita, a polimerase junto com a sua amiga helicase, a helicase abre e a polimerase começa a fazer ali, ó, trabalhando, tá? E aí, então, se eu inibo a polimerase, eu vou inibir a síntese do DNA viral. E esse, inclusive, é o mecanismo do aciclovir, né? Que foi que foi o medicamento que a gente viu no slide anterior, famoso esse slide. Beleza, seguimos. Tem outros vírus que vão inibir a fusão, inibidores da fusão do HIV, tá? E esse inibidor de fusão, ele vai impedir que o vírus se ligue e entre nos linfócitos TCD4+. Eu já vou dar um spoiler aqui. O vírus HIV, né, no caso, ele mata linfócito, tá? Então ele se liga ao linfócito e ele acaba matando. E o linfócito é uma célula, é um tipo de célula muito importante para nossa imunidade, tá? Porque o que acontece? Vamos pensar no sistema imunológico. A gente tem dois tipos de imunidade, né? A imunidade inata e a imunidade adaptativa. A imunidade inata é aquela imunidade assim, tipo, que resolve o problema mais fácil, sabe? Ela é mais rápida e tudo mais. Então, tipo, nossa, fiquei com resfriado, eu vou ativar a minha imunidade inata, que ela já resolve. Eu vou não ativar não, né? Porque parece uma coisa consciente, mas não é. Ativa a imunidade inata, ela resolve o problema e tá tudo certo, né? Bola pra frente, vida que segue, né? Mas aí a gente tem uma imunidade que ela demora mais para acontecer, tá? Enquanto a imunidade inata acontece em horas, a imunidade adaptativa, ela acontece em dias, sabe? Então, ela que vai, assim, o macrófago não conseguiu, o neutrófilo não conseguiu resolver, então aqui a gente vai trabalhar. E quem tá na imunidade adaptativa? Os linfócitos, e os linfócitos, né? Basicamente linfócitos. E aí esses linfócitos, eles vão, assim, eles são ali, os reguladores ali, os chefões da casa, tá? E aí, só que o vírus HIV, ele acaba destruindo esses linfócitos. Então a gente tem uma imunidade adaptativa muito prejudicada. Por isso que as pessoas que têm o vírus HIV, né? E apresentam a doença em si, a AIDS, porque o que acontece? HIV é o vírus. AIDS é a doença, mas. Ai, gente, não vou dar spoiler, chega. Não vou dar spoiler. Fiquem pensando na diferença, tá? Mais tarde não. Na aula que vem a gente conversa. E aí, o que acontece? Se a gente tiver morte de linfócito, a gente tem a nossa imunidade prejudicada, tá? E aí, o que acontece? Outro ponto, né, gente? Eu adoro falar o que acontece. A gente tem também a imunomodulação. Qual é o ponto?
O nosso organismo, ele tem uma série de maneiras de falar, nossa, alguma coisa está acontecendo, faz isso. Porque como que a sua cabeça vai ver que tem uma coisa acontecendo lá no seu pé, por exemplo, eu cortei o pé. Então eu vou sinalizar para que vão várias proteínas e enzimas e tudo mais resolver esse problema, né? Coagular, fechar, manter o. Impedir a infecção, né? Porque eles vão ter que combater as bactérias que estavam no ambiente e entraram na minha ferida. E aí, não é diferente quando tem vírus. Então, quando se nota a presença de vírus, o seu organismo, o medicamento, ele vai sinalizar, né, nesse caso, para começar a produção de proteínas antivirais. Então, isso é induzido realmente, tá? Mas a gente faz isso naturalmente, para alguns casos. E aí, um outro ponto, né, um outro medicamento utilizado são os inibidores da liberação e da desmontagem viral. Ou seja, o vírus é sintetizado, tudo bem, só que ele não vai sair, tá? Ele vai permanecer fixado à célula hospedeira. Tipo, oseltamivir, gente, é muito difícil falar. Oseltamivir e o zanamivir, tá? Os antivirais geralmente acabam com vir, tá? O zanamivir, aciclovir, zanavir, tá? Então esses são os principais, tá bom? E aí a gente, né, eu recebi uma sugestão, né, da gente resolver um exercício todo final de aula, pra gente ter uma noção mais ou menos de como cai, de qual é a importância disso e de como isso se relaciona como isso pode se relacionar com o nosso dia a dia. Então, muito obrigada à pessoa da sugestão, que eu não lembro quem é, mas eu vou lembrar porque eu vou olhar o formulário daqui a pouco. Mas enfim, um exercício da UFS de 2015, tá? Do vestibular deles. Em 2014, a imprensa noticiou exaustivamente o surto de febre hemorrágica provocada pelo vírus Ebola. Os vírus são organismos bastante peculiares em relação à estrutura corporal e à sua reprodução, e muitas vezes não são considerados seres vivos. Então aqui ele está mostrando uma dualidade pra gente, ó, pode ser vivo, pode ser vivo, tem um negócio ali. No que se refere ao vírus, explique o que diferencia o corpo de um vírus do corpo dos demais organismos vivos. A gente sabe que o vírus ele é muito diferente de uma célula normal, por exemplo, de uma célula, né? Porque o vírus não é composto por células. Então, primeiro ponto, o que diferencia o corpo? O vírus, ele tem, primeiro que ele é acelular, né? Então, ele é celular e ele tem um material genético envolto por um capsídeo, tá? Isso é uma estrutura que a gente não vê numa célula normalmente, tá? Então o vírus ele não tem essa estrutura de célula, então não tem a membrana delimitando, não tem nada. Ele tem então esse capsídeo, né, envolvendo, pode ter o seu envelope. E como é que chama? E é basicamente isso, sabe? Essa estrutura do capsídeo, então, envolvendo o material genético e não ter essa estrutura de célula, tá? E aí, B, como se reproduzem os vírus de RNA? Aí você pode pensar, meu Deus, Carol, mas você não falou pra mim como reproduz vírus de RNA? Você falou, como reproduz vírus geral, né? Gente, o vestibular, ele não vai cobrar pra você uma reprodução exata, tá? De um vírus de RNA, um vírus de DNA. Você não precisa saber como cada um deles se replica, porque a gente tem, se eu não me engano, são 8 maneiras diferentes de você replicar um vírus. E se ele for RNA simples fita, replica de um jeito. Se for positivo ou negativo, replica de outro jeito, tá? Então, essa pergunta aqui você responderia inteira se você estivesse fazendo uma prova de microbiologia na faculdade. Tá? Então, alô, pessoal da saúde, tá? O pessoal das biológicas vão ter que fazer microbiologia e vão ter que explicar como os vírus de RNA se reproduzem. Mas para nós aqui, portais vestibulandos, a gente não precisa explicar isso, então a gente vai explicar o geralzão. O que acontece? O vírus de RNA, ele entra na célula do hospedeiro, ele utiliza a maquinaria desse hospedeiro para poder produzir as suas proteínas virais e reproduzir e replicar o seu material genético. E é isso. É isso que ele faz. Depois ele sai e infecta novas células. Bom, é isso que você tem que explicar. Claro que não com essas palavras que eu tô falando. Então, pega as ideias e tentem montar uma resposta, tá? Que é muito importante isso, porque isso aqui é uma questão de segunda fase. Para a segunda fase, é importante que vocês saibam montar respostas, tá? E aí, alternativa C, o item C, o motivo pelo qual parte da comunidade científica não considera vírus como um ser vivo, tá? Então aqui ele te deu um ponto e ele quer que você defenda, digamos assim. Por que o vírus não é considerado ser vivo? O vírus não tem célula,
vírus não tem metabolismo próprio, então ele precisa obrigatoriamente do hospedeiro para se reproduzir, tá? Esses são os pilares do porquê o vírus não é um ser vivo. E aí aqui, cadê? Não passa. E aí aqui eu coloquei um exemplo, né, de como eu escreveria na prova, tá? E aí eu sugiro que vocês tentem escrever o de vocês, dar uma comparada. Precisa ter. Porque assim, questões dissertativas, a gente olha nos gabaritos e aí você pensa, mano, eu nunca vou escrever uma coisa assim. Aqui tá até que simples. Mas vai o gabarito do etapa, por exemplo. Ele é muito complicado, assim, se a gente for analisar, nossa, mas eu não usei esse termo, não usei aquele termo. Não tem problema, sabe? Você precisa ter ideias-chave, tá? Para montar a sua resposta. Então, o que teria que ter a resposta? Capsídeo, né? Cápsula proteica. Aqui no caso, na C, como é que chama? Parasita intracelular obrigatório, sabe? Essas são as chaves dessas respostas, digamos assim, tá? Enfim, gente, é isso por hoje. É isso por hoje, né? Aqui a gente tá com um programa novo, a gente tá trabalhando várias coisas novas no Botânica Arcadas. Mas qualquer coisa, me procurem. Estou sempre disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, né? Então, não me deixem na aula que vem, que a aula que vem vai ser importante falar de doença viral, né? Que é uma coisa recorrente, né? Vídeo coronavírus, que impede a gente de sair de casa. E é isso, estamos juntos e Shallow Now sempre, tá? Beijinhos de luz, tá? Hoje eu passei lip tint, pintei o cabelo e botei brinco pra falar com vocês. Olha só, gente, a saudade que eu tava, né? Beijo, gente.